Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar no assunto que, olha, parece ficção científica. Vamos descobrir como uma coisa que todo mundo produz e obviamente descarta todos os dias pode ser a chave para uma verdadeira revolução na forma como a gente guarda energia. Pare e pense um pouco nessa pergunta. E se o nosso lixo, na verdade, não fosse lixo? E se fosse um recurso estratégico valiosíssimo? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, com duas tecnologias assim incríveis que estão transformando resíduos humanos em peças fundamentais para o futuro da energia. E fiquem por aqui, porque a segunda tecnologia que eu vou mostrar promete simplesmente triplicar a capacidade das baterias que a gente usa hoje em dia. Mas antes de falar da solução, a gente precisa entender bem o problema. A nossa vida moderna, ela é totalmente dependente de baterias. Só que a tecnologia que a gente usa hoje tem um custo ambiental e financeiro altíssimo. Elas são caras de produzir, a extração dos materiais polui bastante e o pior de tudo, esses recursos um dia vão acabar. Então vamos botar lado a lado. De um lado, a gente tem as baterias de íon lítio, que é o padrão hoje, no seu celular, no carro elétrico. Elas precisam de materiais como lítio e cobalto, que são caros e bem complicados de extrair. Do outro lado está a grande promessa do futuro, as baterias de lítio e enxofre. O enxofre é um dos elementos mais abundantes e baratos do planeta. Só que até agora tinha um problemão de condutividade que impedia o uso em larga escala. E a primeira solução para esses problemas é, para dizer o mínimo, surpreendente. Vamos começar numa escala menor, mas que já mostra um potencial gigantesco. Pesquisadores lá na Inglaterra desenvolveram um jeito de gerar eletricidade a partir de urina. Isso mesmo que vocês ouviram. Tá, mas como é que isso funciona? O segredo todo está nos micro-organismos. De um jeito bem simples, quando umas bactérias bem específicas processam a matéria orgânica que tem na urina, elas liberam elétrons. É um subproduto natural do metabolismo delas. E a grande sacada dos cientistas foi criar um sistema que consegue capturar esse fluxo de elétrons. E fluxo de elétrons nada mais é do que corrente elétrica. O nome técnico para essa bateria de xixi é célula de combustível microbiana. Pensa nela como se fosse uma pequena usina de energia biológica. A urina passa ali pelo dispositivo, as bactérias fazem o trabalho delas e no final do processo a gente tem eletricidade limpa, praticamente sem gerar nenhum resíduo. E talvez o dado mais impressionante de todos seja o custo para produzir cada uma dessas células. Coisa de 2 libras esterlinas, o que dá na nossa moeda uns R$10. É um valor tão, mas tão baixo que abre portas para uma aplicação em massa, de um jeito totalmente acessível. E o que deixa essa célula tão barata é uma inovação fundamental no catalisador dela. Os modelos antigos precisavam de platina, que é um metal precioso, caríssimo. Nesse novo design, os pesquisadores conseguiram trocar a platina por um composto que vem da glicose e da albumina, que é a proteína do ovo. Ou seja, usaram ingredientes baratos, renováveis e super fáceis de achar. E a potência disso, qual é? Bom, se a gente empilhar várias dessas células até formar um volume de 1 metro cúbico, o sistema consegue gerar 2 watts de energia. Pode não parecer muita coisa, eu sei, mas já é o suficiente para carregar um celular. Agora imaginem o potencial disso para levar energia para lugares remotos ou para alimentar sensores e aparelhos de baixo consumo. É revolucionário. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito. Agora, vamos para a segunda solução, que ataca o problema numa escala muito, mas muito maior, uma escala industrial. Pesquisadores da Universidade de Córdoba, lá na Espanha, olharam para outro resíduo que a gente produz em abundância, o lodo de esgoto. A ideia aqui é simplesmente genial. Eles pegam um resíduo que é um problemão ambiental, tem cheiro ruim, é complicado de descartar, e transformam ele num material de altíssimo valor para a indústria. Eles estão literalmente transformando o lixo em um verdadeiro tesouro tecnológico. E o processo-chave para essa mágica acontecer tem um nome: pirólise. De um jeito bem fácil de entender, é como cozinhar a matéria orgânica num forno com temperatura altíssima, mas sem oxigênio. Isso evita que o material queime. Em vez disso, ele se decompõe e vira carbono puro e ativado. Vamos dar uma olhada no passo a passo. Primeiro, o lodo é seco. Depois, eles adicionam um agente químico com potássio, que é o segredo para criar uma estrutura interna cheia de poros, como se fosse uma esponja. Aí, esse material vai para o forno a 800 graus Celsius para a pirólise acontecer. No final, esse carbono superporoso é moído junto com o enxofre e pronto, está criado o composto final para os eletrodos da bateria.
E é exatamente aqui que as duas partes da nossa história se conectam. Lembram daquelas baterias de lítio-enxofre, a grande promessa que a gente falou lá no começo? Pois bem, esse carvão ativado feito a partir do lodo de esgoto é a peça que faltava para essa tecnologia finalmente se tornar viável em larga escala. O maior obstáculo do enxofre sempre foi sua baixíssima condutividade elétrica. Ele por si só não transporta elétrons de um jeito eficiente. O que o carvão ativado do lodo faz é funcionar como uma matriz, uma espécie de esqueleto supercondutor que envolve o enxofre. Ele cria os caminhos perfeitos para a eletricidade fluir livremente, resolvendo o principal gargalo da tecnologia. E agora, o resultado mais impactante de todos. As baterias de lítio-enxofre, que se tornaram possíveis por causa do carvão de esgoto, têm o potencial de armazenar até 3 vezes mais energia do que as baterias de íon-lítio que a gente usa hoje. Isso significa carros elétricos com autonomia muito maior ou celulares que duram dias com uma única carga. É uma mudança de paradigma de verdade. Vamos resumir o impacto disso tudo. A gente está falando de triplicar a capacidade de guardar energia usando lixo da cidade como matéria-prima. Isso diminui drasticamente a nossa dependência de lítio e cobalto, cria um produto que promete ser mais fácil de reciclar e ainda por cima com um custo de produção muito menor. É uma solução que resolve o problema por todos os ângulos: desempenho, custo e sustentabilidade. Essa citação dos próprios pesquisadores da Universidade de Córdoba resume perfeitamente a importância da descoberta. É a transformação definitiva de um problema ambiental gigantesco e uma solução estratégica para a transição energética do mundo todo. Mas calma, apesar do avanço ser enorme, a tecnologia ainda não está pronta para chegar nas lojas. Embora o problema da matéria-prima do cátodo, que é uma das partes da bateria, esteja resolvido, os cientistas agora estão trabalhando para aumentar a durabilidade e a estabilidade desses componentes, para garantir que eles aguentem milhares de ciclos de carga e descarga durante a vida útil. E assim a gente chega ao fim desta análise, com uma reflexão poderosa. As soluções para os maiores desafios de energia do nosso tempo podem estar literalmente debaixo dos nossos pés, no esgoto. Agora eu quero saber, qual a sua opinião sobre usar resíduos humanos para abastecer o futuro da energia? Deixem suas ideias aí nos comentários.